Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o doutor professor Vítor Rodrigues, que veio aqui nos apresentar sobre a associação ETPA e falar-nos também sobre um bocadinho o que é a terapia transpessoal. Exatamente. Ora bom, a ETPA, a sigla vem de European Transpersonal Psychology Association, portanto, Associação Europeia de Psicologia Transpessoal. É uma pequena associação internacional, no entanto. Até neste momento é sediada oficialmente na Roménia, embora tenha representantes de vários países. É uma associação que se dedica realmente ao estudo da psicologia transpessoal, como é chamada. É um termo ainda um pouco mal aceito em alguns meios ditos científicos, quanto a mim, sobretudo por falta de informação, mas digamos que a psicologia transpessoal é sobretudo uma psicologia da consciência. Estuda a consciência humana, estuda a fenomenologia, as modificações da consciência, modos de lidar com elas, modos de induzi-las, e estuda também os efeitos dos estados modificados de consciência que podem, entre outras coisas, ser usados terapeuticamente. Mas também podem ser usados até em contextos educacionais, por exemplo. Tem uma aplicação ampla. Portanto, esta associação está consagrada ao estudo desse tipo de fenómenos. E, enfim, todas as implicações. O Dr. Vítor é terapeuta, psicólogo e professor universitário dentro dessa área já há quanto tempo, doutor? Ora bem, é assim, neste momento até nem estou a dar aulas como psicólogo, em termos universitários. De facto, ensinei em universidades portuguesas durante 17 anos. Já é alguma coisa. Neste momento sou sobretudo um clínico na vida privada, sou escritor, tenho realmente um monte de livros publicados, alguns tocando esta área, como é lógico. Dentro da área da psicologia transpessoal? Sim, eu tenho alguma coisa como 7 manuais de autoajuda publicados e tenho os mais recentes. São um livro chamado Tranquila-Mente, que anda muito em torno do stress e da ansiedade e que tem referências lá por baixo, digamos, que são também transpessoais, e um mais recente chamado Constrói a Tua Felicidade, que trabalha o tema da depressão, mas também da felicidade. Voltando aqui dentro da psicologia transpessoal, para os ouvintes perceber como é que funciona a terapia transpessoal. Ora bem, é uma psicoterapia, o que, como as psicoterapias em geral, implica que há um terapeuta especializado que atende pessoas em sessões privadas, que trabalha com elas, tenta compreendê-las, tenta perceber o contexto de vida delas, tenta por vezes ajudá-las a reformular mecanismos mentais e emocionais que as perturbam, etc. No entanto, digamos que, para mim, a imagem de marca das psicoterapias transpessoais é a modificação do estado de consciência, que é obtida com técnicas como a hipnose, como o relaxamento, como a meditação, como técnicas respiratórias, etc. E esta modificação do estado de consciência geralmente coloca a pessoa numa situação em que tem um acesso muito mais fácil a si mesma, percebe melhor os seus mecanismos, consegue tomar distância face a si mesma, consegue aceder a memórias que por vezes estavam esquecidas, e isto pode ser usado terapeuticamente. O que por vezes faz com que seja viável ter resultados muito bons em muito poucas sessões. Ao contrário de muitas abordagens em que por vezes é preciso mais tempo para se conseguirem resultados similares. Dentro desse trabalho da regressão, que às vezes há certas pessoas que podem assim causar um bocadinho de medo, de incompreensão, não é? Que vai voltar ao passado, né? Dentro dessa colocação, há algum tipo de risco ou contraindicação para essa terapia, esse tratamento, doutor? Exatamente. Deixe-me esclarecer aí meia dúzia de coisas que se pensam úteis. As chamadas terapias regressivas são um departamento famoso, digamos, das psicoterapias transpessoais. Há mais abordagens, mas essa é uma das mais famosas, mais conhecidas. Realmente aí usam estados modificados de consciência, que podem ser induzidos de várias maneiras também, para conseguir que a pessoa aceda, digamos, ao seu passado, por vezes a áreas mais ou menos esquecidas. Pode ser um passado mais ou menos remoto também. Há pessoas que descrevem espontaneamente ou meio espontaneamente supostas vidas passadas, o que não é uma evidência científica decidida de que haja mesmo vidas passadas, mas é sugestivo disso mesmo.
E a verdade é que por vezes só obtém efeitos terapêuticos muito poderosos. Há mitos em torno disto, porque um dos métodos principais para se obter a regressão é a hipnose. Há muitas pessoas que começam por ter medo da hipnose. A hipnose assusta, porque têm receio de se esquecer de tudo o que aconteceu na sessão, ou pensam que até querem esquecer tudo o que aconteceu na sessão para isso não as perturbar mais tarde. E em geral, quando usamos hipnose clínica para induzir estados destes, não há esse esquecimento. As pessoas vão lembrar-se de tudo perfeitamente, vão estar donas de si mesmas e do seu livre-arbítrio durante as sessões, apenas estão num estado um pouco diferente em que têm melhor acesso a si mesmas, por assim dizer. Agora, é verdade que estas técnicas também têm contraindicações, como quase tudo quando são abordagens. Por exemplo, como vamos usar uma modificação de consciência pronunciada, em que por vezes a pessoa até se vê a si mesmo quase com uma outra identidade, se a pessoa tem uma identidade muito fragilizada na sua vida normal, como é o caso dos pacientes psicóticos, ou não fazemos terapia regressiva ou temos especiais cautelas e uma especial preparação para fazer isso com pessoas que tenham uma psicose. Por outro lado, se a pessoa tem, por exemplo, uma hipertensão arterial descontrolada, se tem problemas cardíacos severos, se tem uma situação de saúde muito periclitante, nós evitamos fazer sessões nesse contexto porque podem abalar ainda mais a saúde da pessoa, podem provocar algum risco extra devido à intensidade emocional que as sessões podem ter, em alguns casos. Do mesmo modo, quando uma mulher está grávida, nós também geralmente evitamos sessões destas, porque queremos justamente que o desenvolvimento da criança se faça num clima emocional sem perturbação, calmo, tranquilo, etc. E como por vezes há esta intensidade emocional e por vezes as pessoas vão buscar cenas do passado, enfim, por vezes muito duras, muito dolorosas, traumáticas, etc., nós procuramos não perturbar potencialmente apenas o desenvolvimento da criança. Há algumas poucas contraindicações. Ou seja, neste caso, a quem esteja a ouvir a entrevista que queira utilizar dessa terapia, que procure então um profissional, uma pessoa preparada para fazer esse trabalho, não é, doutor? Ora, ainda já me bem deu uns exemplos, não é? Agora há pouco nos bastidores. Ainda bem que menciona isso. Claro que sim, porque há muitos curiosos que pensam que basta induzir um estado e a partir daí é tudo fácil e espontâneo. E não é bem assim. Como se diz, há ir e há voltar. Por vezes a parte mais fácil e que mais atrai as pessoas é justamente conseguir modificar um pouco o estado de consciência e por vezes até se tem algum acesso ao passado. Mas onde se nota a diferença entre um terapeuta bem preparado e um curioso é precisamente no manejo da sessão, ou é sobretudo no manejo da sessão. E o que se pretende é proteger o cliente, criar uma situação em que ele vai ter ganho terapêutico e vai sair melhor do que entrou. Pelo menos potencialmente é sempre isto que nós queremos. Ora, de facto há aí muitas pessoas que encontram um manual ou compram ou que usam uma gravação que encontraram na internet, usam um filme, etc. Auto-induzem estados ou tentam induzir nos outros, mas depois não sabem manejar, não sabem o que fazer com isso. Como voltar E como tirar um proveito terapêutico e como proteger a saúde física e mental da pessoa durante as sessões. Ora, isto pode de facto ter inconvenientes. Pode ter ali danos graves, não é? Pode ter. Dr. Vítor. Graves, felizmente, será raro. Mas pode ter potencialmente. Há casos de pessoas que ficam, de certo modo, presas num estado anterior do seu próprio desenvolvimento. Pode ser muito mau, pode ser muito desagradável. Podem começar a sessão com um problema e sair com 3, o que também não é boa ideia, porque às vezes, para assim dizer, abrem a caixa para o passado e se isso não é manejado adequadamente, a caixa ficou aberta e com isso há emoções fortes que despoletam, que surgem e não são devidamente manejadas. Ou seja, o que nós queremos aqui é que a psicoterapia transpessoal, ela é eficaz, ela é eficiente, ela ajuda, mas que tem que ser feito com prudência, com pessoas preparadas e com bom senso aí, não é, doutor? Exatamente, um pouco da mesma maneira que há terapias médicas que são poderosas e eficazes, mas convém que sejam médicos avalizados a saber quais usar, como e quando. Senão, dão mau resultado também, não é? Doutor Vítor,
Para alargarmos mais sobre esse assunto, parece que vamos ter aí um congresso. Vocês estão organizando, a associação está a organizar um congresso agora para outubro, é isso? Exatamente, em outubro, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, vamos ter um congresso em Lisboa de psicologia transpessoal, que vai ser aberto a toda a gente, bem entendido, onde se vão debater estes assuntos. Vamos tentar que as pessoas percebam o que está a passar-se ou alguma parte do que está a acontecer no mundo da dita psicologia transpessoal, e vamos ter convidados realmente muito interessantes. Alguns são romenos, o que não admira porque a sede da associação é na Roménia, mas são pessoas muito bem preparadas cientificamente e que têm uma vantagem que me faz invejá-los um bocadinho, alguns deles. É como romenos que são, falam russo e têm acesso à investigação russa, ucraniana e de outras nacionalidades que tais, a que nós não temos acesso porque não há publicações em inglês em muitos casos. E eu russo não leio. E o então... problema é que há muita novidade interessante vinda de países de leste a que não temos acesso normalmente. E vamos ter conferencistas que estão muito bem informados. Mas também temos conferencistas portugueses, nomeadamente, e não só, muito bem informados acerca do panorama geral, digamos, sobre a relação da física com os estados modificados de consciência e com a consciência humana em geral, como é que isso se articula, o que é que se ganha aí. Ou, por exemplo, vamos ter conferencistas capazes de falar, por exemplo, da influência dos estados modificados de consciência no sistema imunitário, a usar com fins terapêuticos, mais uma vez, e há investigação sobre isso. Nós vamos ter, então, 2 dias só para falar sobre exatamente, o congresso propriamente dito é nos dias 17 e 18, onde vamos falar acerca da psicologia transpessoal no seu geral, com algumas sessões práticas, com alguns workshops práticos e com sessões teóricas, em inglês. A língua de trabalho vai ser o inglês, embora um inglês acessível. E vamos ter um pré-congresso no dia 16, e nesse dia 16 vai haver 2 workshops de um dia inteiro, um deles sobre uma coisa muito pouco conhecida também ainda, que é Pneuma Breathwork, portanto é uma abordagem em que se centra o trabalho na respiração, e se usa a respiração para obter estados modificados de consciência que, por sua vez, mergulham as pessoas, neste caso, em experiências de tipo espiritual, chamemos. É uma abordagem forte, muito interessante. E o outro workshop, também do dia inteiro, vai ser sobre hipnose e o seu uso também nestas lides. E o ouvinte que estiver interessado em participar desse congresso, o que é que deve fazer, doutor? Podem inscrever-se via internet, por exemplo. Tem exatamente o contacto da doutora Teresa Simões, por exemplo, o 913-276-001, ou procurando na net, encontra ETPA 2015 Lisbon, encontra o congresso, ou pode usar um e-mail, ETPA 2015 Lisbon, tudo pegado, @gmail.com. Então, nos dias 16 a 18 de outubro, estamos aqui a convidar aqui para saber mais e entender mais sobre essas técnicas e sobre todo o público é bem-vindo, porque isto vai interessar, obviamente, a profissionais, mas também a quaisquer pessoas interessadas, no fundo até na essência do ser humano, que para nós está associada à consciência. Ok. Agradecemos então aqui a presença do professor Vítor Rodrigues no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.